Agora, Jamil, você está nos Estados Unidos e tem um patriota nosso aqui que também foi tirar umas férias aí e ele basicamente abandonou o emprego, ele só não está declarando isso oficialmente, que é o Eduardo Bolsonaro. E você está no rastro aí de uma série de ou coincidências ou circunstâncias, no mínimo, a serem explicadas, né, o follow the money, das empresas do Eduardo, seu sócio, e de última hora você trouxe para a gente que, coincidentemente ou não, eles deram cabo, eles fecharam as empresas nos Estados Unidos no mesmo dia, né? Tem essas coincidências do destino, né? Às vezes acontece, o cara, poxa, tive uma ideia aqui, o meu sócio teve uma ideia colar e ocorreu. Mas você pode trazer um pouco mais para a gente a respeito disso, Jamil? Tiago, essas coincidências são impressionantes, né? Impressionante. Impressionantes. Deixa eu contar aqui a história, porque ela é bastante, eu diria, cheia de detalhes para a gente entender ela muito bem. O que aconteceu? Vocês se lembram naquele período que Jair Bolsonaro estava na Flórida, né? Depois da eleição, ele vai para a Flórida e fica lá alguns meses. Naquele momento, em março de 2023, o que faz Eduardo Bolsonaro? Abre uma holding. Uma holding, não é uma empresa qualquer, uma holding em Arlington, no Texas. E ele tem 2 sócios quando ele abre essa empresa. Um deles é justamente Paulo Generoso, que é um empresário, que se você entra nas redes sociais dele até hoje, ele está ali apoiando aqueles atos diante dos quartéis, lá atrás, né, daqueles atos que a gente, todo mundo sabe o que significava aquilo, né, ele apoiando tudo aquilo. Depois, no 8 de janeiro, ele dizendo que eram infiltrados que tinham cometido os crimes. Impressionante. O roteiro perfeito, cara. O roteiro perfeito do bolsonarismo, né? E aí o que acontece? Ele abre justamente uma empresa, Eduardo Bolsonaro, Paulo Generoso e André Esteves, que chegou a ser secretário, inclusive, de Jair Bolsonaro. Não é o André Esteves banqueiro, tá? É o André Esteves, ex-secretário do governo Bolsonaro. Eles abrem essa holding. Muito bem. Onde que está essa holding? Ela está no endereço de Paulo Generoso, na casa dele, em Arlington. Eu tenho os documentos. Isso acontece. E aí o que acontece, mais ou menos um ano depois, e essa é a reportagem que eu trago hoje, um ano depois, em abril de 2024, misteriosamente, Eduardo Bolsonaro, então, fecha a empresa. No mesmo dia em que Paulo Generoso, também numa outra sociedade, com André Esteves, fecha uma outra sociedade, uma outra empresa, no mesmo dia. Mas não é só essa coincidência, Tiago. Outra coincidência. As 2 empresas fechadas no mesmo dia, em 2024, tinham o mesmo endereço, justamente a residência de Paulo Generoso. Então, em Arlington, no caso, no Texas. Eu não tenho mais nenhuma informação, não posso concluir absolutamente nada. O meu trabalho de jornalismo não permite eu especular de forma alguma sobre o que isso significa, mas o que eu trago são fatos. Fato número 1, essa empresa foi aberta enquanto Jair Bolsonaro passou aquele momento dele nos Estados Unidos. Ela tinha 3 sócios. Uma outra empresa, também aberta mais ou menos naquele momento, tinha esses mesmos sócios, menos Eduardo Bolsonaro. E aí, um ano depois, essas 2 empresas fecham exatamente no mesmo dia. É isso que nós temos por enquanto. Não há como chegar a nenhum tipo de conclusão, mas o que nós temos são fatos. E com os documentos, claro, do Registro Oficial do Comércio do estado do Texas. Obviamente, não estou falando aqui a partir de fontes anônimas, nada disso. Nós temos os documentos que mostram que essas 2 empresas, com o mesmo endereço, foram fechadas exatamente no mesmo dia. A sensação que eu fico, e aí você que está em cima do caso, desse caso, e acompanhando mais de perto o Eduardo Bolsonaro, você vai ter uma melhor impressão para nos trazer, Jamil. Mas eu particularmente, eu tenho dito, desde que ele veio a público, naquela mise-en-scène toda, né? Nunca mais vou ver meu pai, choro e tal. Ao meu ver, isso tudo é uma tentativa de desvio de foco, que nisso o bolsonarismo é muito bom, né? Eles costumam vender um olho no peixe, outro no gato, mas em momento nenhum eu o vi como na tentativa de se martirizar, de fato se colocar nesse lugar. É só um desvio de foco, porque eu penso que
o personalismo do bolsonarismo, essa coisa do clã é tão forte que eles não estão pensando tanto assim no que vai acontecer do futuro político do Eduardo, ou do Carlos, ou do Flávio. É tentar ajeitar o agora da situação do pai, que está flambando. Então, o que eu fui construindo na minha cabeça, né? Eu quero te ouvir. O Eduardo, ao meu ver, não está lá fazendo isso que ele vende como peixe de fato, tramando coisas mais complexas. Isso é o peixe que ele vende. O que ele está fazendo é tentando arrumar a casinha para o pai dele eventualmente conseguir chegar nos Estados Unidos e ter uma vida mais ou menos financeiramente confortável. Aí surgiu o papo aí das holds. Será que não é por aí? Será que não há um plano de fuga mesmo para o Bolsonaro e aí estaria a estrutura financeira para manter ele como um exilado que ele quer vender nos Estados Unidos? Eu acho que tudo isso, nosso trabalho é de investigação, não é uma investigação judicial, não é isso. Claro, né, antes que alguém jornalístico. tire jornalístico, que é o trabalho do jornalismo, qualquer outra coisa é ficar enxugando gelo, que não é o nosso trabalho, obviamente, ou comprar a narrativa, comprar o discurso deles sem nenhum tipo de apuração dos fatos. Eu me atenho aos fatos, e os fatos mostram que sim, existiu naquele momento uma operação empresarial. Né? Então, isso é um fato. Agora, algo que, por exemplo, chama atenção, Thiago, nem na abertura da empresa e nem no fechamento da empresa, nos documentos que eu tive acesso, insisto, são documentos oficiais do governo do estado do Texas, tá? São documentos oficiais. Ali não há nenhuma referência sobre o ramo de atividade dessas empresas. Afinal, elas fazem o quê? Né? Vende pão? Né? O que é que elas são? E não há nenhum tipo de explicação sobre a função social, vamos dizer assim, dessas empresas. Trata-se de uma loja? Trata-se de um fundo de investimento? Afinal, o que é que elas fazem? E não há nenhuma referência em nenhuma delas. Que, claro, tem sempre esse ponto de interrogação. Afinal de contas, para que você abre uma empresa, não só uma empresa, insisto, uma holding, no caso da primeira empresa, que é de Eduardo Bolsonaro, foi fechada. E aí, claro, a pergunta é legítima. Ela é uma empresa de quê? Você faz o que com ela? Você vende, compra imóveis? Você vende consultoria? E vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Abrir uma empresa nos Estados Unidos é algo legal. Né? Não há nenhum tipo de impedimento para que isso possa ser feito. Eu posso abrir uma empresa? Posso. Eduardo Bolsonaro pode abrir uma empresa? Pode. Agora, claro. Né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o que eu trago, insisto, trago fatos. Essas empresas foram abertas enquanto Jair Bolsonaro estava na Flórida, naquele momento que ele estava em depressão. Vocês se lembram de toda essa história, né? Absurdo. E elas foram fechadas no mesmo dia. O que levou uma pessoa a fechar empresas no mesmo dia? Tudo isso, enfim, é parte da investigação, da apuração dos dados, etc. Agora, tem um outro elemento que também vale ser colocado. Por que é que essas duas empresas tinham como endereço, não uma loja, não um estabelecimento comercial, mas a residência desse empresário? Por que você coloca duas empresas, você abre duas empresas e coloca como endereço o seu próprio endereço residencial? Também é uma pergunta a ser, obviamente, apurada. As cenas dos próximos capítulos. Agora, Jamil, na mesma linha, né, falando ainda sobre o Eduardo, você, na semana passada, trouxe para a gente que a extrema-direita global articula o uso do Eduardo para abalar as eleições de 2026. Ele sempre foi muito lustrado pelo Steve Bannon, o próprio Trump tem o relacionamento com o Eduardo, não é com o Jair, a gente sabe que o Jair é o pai do Eduardo, né, na interpretação desses caras. Ele é que está na categoria de base, sendo ali, né, laboratorizado para isso. Como você tem essa percepção, porque o que acontece? Onde é que eu quero chegar? No que a gente viu em Copacabana, era um Tarcísio vindo para frente da vitrine como representante da extrema-direita numa inviabilidade do Bolsonaro. Mas não necessariamente atende os interesses dessa internacional extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro
vai ser o cara para isso? Você está vendo esse movimento mais forte? Conta para a gente, Jamil. Olha, meu caro, existe sim um movimento em relação a Eduardo Bolsonaro, perdão, por parte do Steve Bannon, por parte de outras lideranças da extrema-direita aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Eles não se focam tanto nos nomes, o que eles querem, claro, é uma personalidade que possa, obviamente, atrair votos, que possa mobilizar forças políticas, etc. Eduardo Bolsonaro pode ser um desses nomes, sem dúvida nenhuma. Por que a extrema-direita é tão interessada no Brasil? Existem algumas explicações muito concretas, mais uma vez, baseadas nos fatos. O Brasil é o maior país da América Latina. Ter o Brasil dentro do esquema da extrema-direita mundial é absolutamente fundamental para o movimento ultraconservador no mundo. Para quê? Para, primeiro, estabelecer a agenda ultraconservadora como a agenda internacional. Então, sim, a Hungria é um país importante para a extrema-direita mundial. Viktor Orbán mas a Hungria não consegue influenciar nem a Europa. Né? A Hungria não tem essa capacidade de impor nenhum tipo de agenda internacional. O governo americano de Donald Trump tem, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa de aliados. Javier Milei é um desses aliados, sem dúvida nenhuma, mas nada se compararia a ter o Brasil dentro de uma aliança ultraconservadora no mundo. Então, para os interesses americanos e para os interesses ultraconservadores, ter o Brasil a partir de 2027 com um governo, de novo, de extrema-direita, seria absolutamente eu diria, quase um prêmio para essa estratégia. Uma estratégia que tem como objetivo, eu diria, tem dois objetivos. Primeiro, desmontar a atual ordem internacional. Então, não há nenhuma dúvida de que Donald Trump quer desmontar a ordem internacional e colocar em seu lugar algo que favoreça de novo os americanos pelas próximas décadas. Para isso, por exemplo, eles precisam expulsar ou pelo menos reduzir de uma forma dramática a presença chinesa na América Latina, e para você fazer isso, você precisa de governos de extrema-direita. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aí sim, na agenda ultraconservadora de desmonte de direitos, também é fundamental ter um Brasil de extrema-direita, claro, com a rede diplomática que o Brasil tem pelo mundo, com a influência que o Brasil tem pelos países em desenvolvimento, principalmente, isso também seria fundamental. Então, a eleição de 2026 é o grande objetivo da extrema-direita no mundo, no caso brasileiro especificamente. E aí, claro, Eduardo Bolsonaro entra, é a peça-chave nessa relação da extrema-direita mundial, justamente com a eleição no Brasil em 2026. É um xadrez e tanto, né?